Eu gritei. Um grito de verdade, daquele que arranha a garganta. Vi a carreta passar por cima dele em alta velocidade e fechei os olhos. Quando abri, a pista estava vazia. Sem corpo, sem sangue, sem nada. Só eu, a neblina e a lanterna tremendo na minha mão. Mas eu preciso voltar ao começo. Porque essa história não começou com o grito. Começou 3 dias antes, quando eu assinei a carteira para segurar uma placa numa rodovia em obras, no turno da meia-noite às 6 da manhã. Turno que ninguém quer. Salário que infelizmente precisava. A função é simples no papel. Você fica num ponto fixo da pista, controla o fluxo de um lado só, e quando o rádio manda fechar, você vira a placa de siga para pare. Isso. A cada ciclo, uns 6 minutos de espera. 6 minutos olhando para o asfalto vazio e para a neblina que não deixa ver 50 metros à frente. No primeiro turno eu contei os carros. 118 veículos entre meia-noite e 6. Uma média de um carro a cada 3 minutos. Na maior parte do tempo, era só eu, a placa, o colete laranja e o barulho do gerador lá no fundo da obra. Frio de 8 graus e o vento que vinha da serra cortava diferente naquela reta. O extra no salário aparece no contra-cheque como uma linha separada. R$ 340. Eu calculei quantas horas de neblina e asfalto molhado esse valor representava e tentei achar justo. Não consegui. Mas a conta do gás vencia na semana seguinte. Então segurei a placa e parei de reclamar. Foi na segunda noite que ele apareceu. Uns 20 minutos depois da 1 da manhã. Um homem velho, casaco escuro, mochila pequena nas costas. Andava no acostamento no sentido contrário ao tráfego, do jeito certo. Ele parou a uns 3 metros de mim e perguntou que horas eram. Eu falei. Ele agradeceu e ficou parado. Normalmente eu teria ignorado. Mas eram 1 da manhã, fazia 8 graus, e eu não tinha trocado uma palavra com um ser humano vivo nas últimas horas. Então, quando ele perguntou se a obra ia demorar muito, eu respondi. E a conversa foi acontecendo devagar, natural, do jeito que acontece quando 2 caras entediados se encontram num lugar onde ninguém mais quer estar. Em algum momento eu ofereci o café da garrafa térmica. Ele olhou para o copo, deu um sorriso meio de lado e falou: "Já gostei muito de café. Hoje não posso mais." Eu achei que era problema de pressão, coisa de homem mais velho, e não perguntei mais nada. Guardei o copo e continuamos conversando. Ele conhecia aquela rodovia melhor do que qualquer um. Sabia o nome dos córregos que passavam embaixo dos viadutos. Sabia onde tinha sido o acidente grande de 96. Sabia que o trecho daquela reta tinha um problema de drenagem que alagava toda vez que chovia muito. Contou tudo isso com calma, sem pressa, olhando para o asfalto. Em algum momento, uma carreta passou bem perto do acostamento, daquelas que levantam vento e fazem barulho. Qualquer pessoa recua instintivamente. Ele não se mexeu. Ficou parado no mesmo lugar, olhando para o veículo sumir na neblina, como quem observa algo que não tem mais nada a ver com ele. Eu notei, mas não dei importância. Quando o rádio chamou para fechar o fluxo, eu virei a placa e os carros pararam. Quando olhei de volta para o acostamento, ele tinha ido. Continuei trabalhando. Às 6, bati o ponto, fui embora dormir. Na terceira noite, ele voltou. Mesmo horário, 1h20. Dessa vez já chegou com o assunto. Perguntou se eu tinha conseguido dormir com o frio. Eu falei que não, que o frio daquela serra era diferente. Entrava diferente. Ele concordou com a cabeça e disse: "Eu me lembro disso. Depois de um tempo, a gente para de sentir tanto." Eu entendi como conselho de quem passou muitos invernos na estrada. Só muito depois, eu entendi o que ele quis dizer de verdade. Conversamos por quase 40 minutos no total, em intervalos entre os ciclos. Perto das 2, ele mencionou uma data de um jeito estranho. Disse que naquela mesma semana, fazia 1 ano que tinha parado de andar por ali. Eu perguntei por que tinha voltado. Ele sorriu de novo e disse: "Às vezes a gente volta sem querer." Quando o relógio marcou 2h30, ele disse que precisava ir. Levantou, colocou a mochila no ombro e me desejou boa noite. Eu falei boa noite de volta. Ele virou as costas e começou a atravessar a pista em direção ao outro acostamento, sem olhar para os 2 lados, sem hesitar. Atravessando o asfalto escuro como se não existisse nada ali. Eu vi os faróis primeiro, 2 pontos de luz surgindo da neblina em alta velocidade.
Uma carreta. Gritei muito. O veículo passou direto, sem frear, sem desviar. Eu fechei os olhos no momento do impacto e gritei de novo, esse grito que arranha a garganta e que eu mencionei lá no começo. Quando abri os olhos, a pista estava vazia. A carreta tinha sumido na neblina lá na frente. E o homem simplesmente não estava mais ali. Fiquei parado por uns 30 segundos sem conseguir processar. Depois fui. Atravessei a pista com a lanterna na mão, iluminando o asfalto centímetro por centímetro. Nada. Pista limpa. Se você está aqui desde o começo desse turno, já sabe que isso não vai terminar bem. Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu antes de eu continuar. Fui até o outro acostamento. Iluminei a vegetação baixa na beira da rodovia. Nada. Andei uns 50 metros em cada direção. Nada. E foi quando a lanterna pegou alguma coisa diferente no barranco. Uma madeira velha, meio encostada na talude. Eu me aproximei. Era uma cruz. Cruz de madeira mesmo, daquelas que famílias colocam onde alguém morreu na estrada. Tinha um nome gravado nela, João Oliveira. Não conhecia o nome, mas alguma coisa no meu estômago apertou de um jeito que não sei explicar em palavra nenhuma. Peguei o rádio com a mão tremendo, chamei o supervisor na base e descrevi tudo. O homem, o casaco escuro, a mochila pequena, os cabelos brancos. E falei, tem uma cruz aqui com o nome de João. O supervisor ficou em silêncio por uns 4 segundos. Depois soltou um suspiro longo e falou com a voz de quem está lendo o relatório. Esse era o operador que segurava essa mesma placa antes de você. Um caminhoneiro dormiu no volante. Acertou ele em cheio. Faleceu na hora. Se não me engano, hoje faz exatamente 1 ano. Depois ele deu uma pausa curta e completou. Com fantasma ou sem fantasma, volte ao trabalho. E desligou. Sem perguntar se eu estava bem, sem mais explicação, sem nada. Era 1h40 da manhã. Meu turno terminava às 6. Eu voltei para o meu posto e fiquei lá segurando a placa, me tremendo todo. Você está aqui porque esse tipo de turno te interessa. Se inscreve no CLT do Submundo agora, porque o canal inteiro é sobre histórias que acontecem quando a maioria das pessoas está dormindo. Pedi transferência no dia seguinte. O supervisor respondeu que não tinha operador disponível para cobrir aquele trecho e que a ausência injustificada ia constar como abandono de emprego na carteira. Então eu voltei, de novo, com a mesma placa, no mesmo trecho, por mais 11 noites seguidas. O andarilho não voltou, mas toda vez que eram aproximadamente 1h20 da manhã, eu olhava para o acostamento de um jeito que não consigo descrever direito, esperando, sem saber se queria ver alguém ali ou não. Cada barulho diferente eu me assustava, ficava travado. Apenas quando via que não era nada eu respirava. A transferência saiu numa quinta-feira. Último turno naquele trecho era a madrugada seguinte. Eu fiz o turno inteiro normal, sem incidente, sem visita, sem nada fora do lugar. Às 5h50, recebi a liberação. Guardei o rádio, dobrei o cone e fui até a cruz antes de ir para o carro. Fiquei 2 minutos parado ali sem falar nada. Quando virei para ir embora, a lanterna pegou alguma coisa no chão do acostamento. Um papel dobrado, preso embaixo de uma pedra pequena. Eu me abaixei, peguei, abri. Era uma letra à mão, simples, de quem escreve devagar. 2 linhas apenas. Eu li 3 vezes antes de conseguir guardar o papel no bolso do colete. Estava escrito, boa sorte no novo trecho. Um dia apareço por lá. Eu caminhei até o carro sem olhar para trás. Liguei o motor, coloquei o cinto e fiquei parado por uns 2 minutos com as mãos no volante. Depois fui embora. O papel ainda está no bolso do colete. Eu não jogo fora. Não sei bem porquê. Acho que uma parte de mim ainda não fechou o ponto naquela rodovia. Se você teria coragem de encarar esse plantão por um extra no salário ou nem pelo dobro da grana, comenta aqui embaixo. Se inscreve no CLT do Submundo e deixa o like antes de fechar o vídeo. Toda semana tem um turno novo, uma profissão diferente, uma anomalia que a ficha técnica não lista. Aperta o sininho também, porque você não vai querer perder o próximo plantão.